Eu tinha gravado um vídeo sobre esse novo data center que está sendo prometido ser construído no Rio Grande do Sul. Tinha ficado bem curtinho e eu só comentei a notícia, né? É um desses também que eu tinha feito fora de live. Só que daí eu vi o vídeo que o Brasil JS fez sobre e eu achei interessante o comentário. Eu achei bom, achei que eles adicionaram umas coisas a mais aqui e eu resolvi trazer um react amigo, né? Um react onde eu não vou criticar as pessoas aqui, né? Pra gente debater um pouco sobre a situação e daí, ao invés de lançar o outro vídeo que eu fiz, eu vou lançar esse do React. Então vamos ver aqui, eu achei legal os comentários. Com 3 bilhões de reais, Rio Grande do Sul quer ser polo nacional de inteligência artificial. A cidade de Eldorado do Sul, uma das mais atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul, foi a escolhida para sediar o primeiro distrito industrial de data centers do país. A iniciativa terá aporte inicial de 3 bilhões de Que bonitinho, eles botaram um emoji aqui de desconfiado agora que eu percebi isso. reais e é resultado de um acordo firmado entre o governo do Rio Grande do Sul e a Scala Data Centers. O objetivo é permitir que o Brasil se posicione como um polo de desenvolvimento de inteligência artificial. A cidade dos data centers, ou Scala AI de inteligência artificial, será implantada em uma área estratégica em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A escolha do local se deve à sua segurança comprovada em relação a desastres naturais, inclusive diante de eventos climáticos, a abundante oferta de energia elétrica e a capacidade imobiliária que permite uma expansão contínua por décadas. Essa matéria da convergência digital, que nada mais é do que uma divergência, né? Porque Eldorado do Sul ficou 90% embaixo da água. Acho que aqui eles estão falando só dos 10%, né? Aqui que a cidade é super estratégica ali e tal, é só os 10%. Esqueceram dos 90% que ficou alagado. Isso era uma das coisas que eu falava no React original e que eu pensei na hora, acho que todo mundo pensou na hora ao ler essa notícia, que é engraçado que eles falam assim, pô, estamos botando esse data center aí porque é uma área estratégica onde está livre de desastres naturais. E daí eu fiquei pensando, Eldorado do Sul, a cidade que basicamente foi varrida pelo mapa, pelas enchentes. Conheço algumas pessoas que moram lá, sabe? Eu ouvi relatos de pessoas que passaram por lá. E daí eu achei estranho, né? Me parece que esse lugar, ele é mesmo um lugar onde não alagou, ele é longe de onde teve os alagamentos. Mas eu vou comentar um pouco mais porque que eu acho isso um pouco estranho e eles também vão comentar. E, enfim, realmente uma das... Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, né? E fomos atingidos por uma enchente, a maior enchente da história do estado, entre ali final de abril e basicamente todo maio. Basicamente 90%, mais de 90% do estado ficou embaixo da água, e em Eldorado do Sul 90% da cidade. Era nível assim, o prefeito na época, ele ficou bem conhecido a nível nacional porque ele dormia no gabinete da prefeitura porque a casa dele estava embaixo da água. Então, enfim, Porto Alegre teve que receber muitas pessoas, né? Quem lidou aí também com a questão do acolhimento das pessoas, chegavam pessoas de Eldorado via Guaíba, que é o rio que mais ou menos divide os dois municípios, em 2 pontos assim da orla, da beira do rio, porque as pessoas não tinham outra forma de escapar da água que não fosse pela água. E aí agora a gente quer, enfim, o governo aí do estado quer colocar data centers nessa cidade. Eu não sei, eu realmente não tenho mais detalhes assim profundos em relação ao que vai ser isso e tal. Eu li essa matéria, já tinha lido a respeito antes, mas eu acho que, de um ponto de vista crítico, fica aquela questão, né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre, por mais que a gente tente, muita gente fale, que a gente tá sempre inovando e tal, a real é que não, né? A gente tem muitos problemas muito graves, assim, severos, né, na cidade. E então eu não sei, fico com alguns pensamentos em relação a isso. E aí acho que
Claro, a gente tem esse texto aqui que parece que meio que ignora o que aconteceu no estado, né? E principalmente em Eldorado do Sul. Achei estranho essa abordagem, sabe? É exatamente isso que eu pensei no texto também. Acho que essa chamada que eles leram era muito parecida com a chamada que chegou pra mim, que era a newsletter do Philippe Deschamps. E eu realmente acho que falta uma abordagem crítica do jornalismo de não só dizer, a região foi afetada pelas enchentes, mas de, tipo, por exemplo, pegar e perguntar pra quem fez o anúncio, assim, tipo, tá, no caso de uma outra enchente, como é que ia acontecer? A região fica longe, não sei o quê. Tá, mas uma coisa que eu penso na minha cabeça, tá? Se toda a cidade tá 90% alagada, o que as pessoas vão fazer? Vão fugir pro data center, que é onde tem o terreno que não é alagado? Será que esse terreno onde não é alagado não deveria ter alguma coisa que é útil para as pessoas e não uma caixa gigante cheia de computador? Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer, mas é que isso é inovação, isso traz emprego pro Estado e tal. Mas tentem entender uma coisa, pessoal. No sistema onde a gente pode ter um grande PIB, uma grande inovação, grandes coisas tecnológicas. Se isso não voltar para a população, e geralmente não volta, nós vamos continuar sendo um favelão em volta de um data center, sabe? Isso é muito cyberpunk, porque né, o futuro que a gente está construindo, um futuro cyberpunk, porque, tipo assim, no lugar onde não alaga, não tem casas de pessoas. No lugar onde não alaga, não tem pessoas. A gente não mitiga onde tá as pessoas pobres, fodidas. A gente bota um data center pra ficar lá. E eu já falei, né? Eu sempre digo, comecei falando isso meio de piada, uma coisa assim, olha, toda vez que eu trago uma notícia de os data centers usam muita energia. Os data centers usam muitos recursos naturais, eles têm muito espaço. E daí eu falo, os países desenvolvidos, entre aspas, vão começar a querer botar data centers onde tem acesso a recursos naturais, onde tem energia barata, onde tem muitas terras, onde vai ter um espação para eles colocarem esses computadores e ficar um espaço inutilizado. Aí quando eu ouço uma coisa dessas, o meu lado cínico do meu cérebro, que eu acho que eu tô numa sintonia boa com o pessoal da Brasil JS aqui, não consegue não deixar de pensar, essa é a nossa resposta de ser um estado que talvez possa até chegar a ser varrido do mapa por causa das enchentes, que a gente possa até perder, né, todas as nossas cidades. A nossa resposta é tipo, não, aqui vai ser um terreno barato, um lugar fértil para vocês botarem seus data centers, sabe? E as pessoas vão dizer, mas isso vai nos transformar numa potência de IA. Vai nos transformar numa potência de IA? A gente tem as tecnologias, os profissionais, as indústrias, as patentes, as marcas registradas necessárias para fazer uma produção de IA aqui, ou a gente vai estar provendo eletricidade barata, espaço barato para eles colocarem os computadores deles e fazer isso aqui. É uma coisa que eu penso, sabe? Mas eu sei que eu tô sendo cínico pra caralho, porque isso vai trazer algum dinheiro pra cidade, isso vai trazer algumas oportunidades de emprego, mas é que eu acho que, não, eu disse, eu tô um pouco sintonizado com eles aqui, não consigo deixar de achar isso um absurdo, assim, um contrassenso num mundo onde a gente tá vendo a crise climática acontecendo, a gente viu as pessoas perdendo a casa, a gente viu as pessoas se fudendo aqui, e daí o Estado diz, muito maneiro, trouxemos um projeto de 3 bilhões do data center do lado da cidade que ficou 90% alagada, sabe? E daí eu acho que se acontecer de novo, se eu sou de Eldorado do Sul, eu digo, beleza, eu vou invadir essa porra desse data center e nós vamos morar lá dentro, então. Vai ser a história cyberpunk mais maneira do Rio Grande do Sul. Dizer que a cidade... Eu entendo ali o que eles falam, porque o lugar onde eles estão pensando em fazer, beleza. Só que tem todo o resto, né? Eu acho interessante o investimento, aqui pensando, a gente já falou algumas vezes aqui sobre, da gente sair fora, né, de uso das grandes empresas, a Amazon no caso, né, e de ter uma certa soberania de data center e tal. Aqui a gente não pode esquecer também um detalhe que está nas entrelinhas, não está nas entrelinhas, está ali nas linhas mesmo, que isso aqui é um projeto que também é privado, né? Tem uma empresa privada por trás. Sim, isso aqui não é projeto para rodar projetos de IA brasileiros, isso aí é para empresas de fora comprarem servidor aqui a preço barato. Eu não... isso vai desenvolver localmente, a tecnologia vai desenvolver, tá? Mas isso aqui não é assim, tipo, nós agora somos donos desse data center para fazer o que a gente quiser. Isso é um projeto que vai ser dessa empresa, Scala AI. Isso aqui tem interesse, obviamente, sempre. Então, não é uma coisa, o Rio Grande do Sul está fazendo um grande investimento. Falou a mesma coisa. E é para a população, e é, sei lá, só para o cidadão. Não é isso, né? Tem uma empresa por trás e, obviamente, visando o lucro no final.
Eu também, a crítica também aqui sobre usar o termo IA, né? Num negócio desse, sabe? É só, pra mim parece... Vou fazer uma crítica ao Jadson. Por que tu fala IA? É um pouco brincadeira, né? Mas é inteligência artificial, IA. Acho que tá mais correto assim. Fica aí minha dúvida pra esse hipócrita do Jadson. Parece aquela coisa, é só usar uma buzzword, por mais que se tenha, né, usar o uso hoje em dia de inteligência artificial depende muito de uma infraestrutura robusta de servidores, tudo bem, mas aqui eles estão colocando tudo dentro do guarda-chuva da inteligência artificial, e aí coloca isso, né? Rio Grande do Sul quer ser o polo nacional de inteligência artificial. Eu sei que é uma comparação simplista. Só queria dizer que concordo perfeitamente. É só tu dizer assim, esse projeto aqui, eu sei que tá um pouco estranho, mas é pra fazer coisas de IA, e daí o pessoal, dinheiro, isso aí, porra, inovação, meu. E até infantil que eu faço, mas tipo, em Porto Alegre não funciona o semáforo, sabe? Dá uma chuva, tudo alaga e a sinaleira, que a gente chama aqui em Porto Alegre, não funciona, sabe? Isso é desde sempre. Então, eu sei que são tecnologias completamente diferentes, tem outros 1000 fatores. Mas eu acho uma comparação interessante. Mas então, é que é bom falar isso, porque às vezes as pessoas dizem, isso é muito babaca, a gente está falando de inovação e você está criticando que a cidade não tem sinaleira. É tipo, não, porra, tá ligado? Pra que a gente cria a tecnologia? Pra que eu, um profissional de tecnologia, trabalho pra gerar dinheiro pra caralho, riqueza, né? Uso ferramentas lá de fora, gero dinheiro pra Google, pra Amazon, trabalho na minha empresa aqui, desenvolvo tecnologia, eu faço isso e eu saio na rua e o semáforo não funciona. E daí vão dizer, é culpa do governo que não investe. Não é isso, gurizada. A gente trabalha o dia inteiro no que a gente tá trabalhando. Por que a gente não pode trabalhar para melhorar as coisas que estão aqui? Por que a gente não pode trabalhar e ver os frutos do nosso trabalho aqui? Vocês já se perguntaram isso? É só porque o governo tá roubando tudo? Ou é porque o governo apoia que as coisas funcionem desse jeito? Que jeito? O jeito que algumas pessoas trabalham pra caralho e não veem o resultado do que eles estão trabalhando. O jeito que alguns países, né, sei lá, 20 países no mundo são ricos e têm todas essas coisas que a gente gostaria de ter, e os outros 200 países que têm não têm essas coisas. Será que isso tudo é culpa dos governos e aqueles países têm governos melhores, aqueles países têm pessoas mais esclarecidas? Não é isso, pessoal. Não é isso. A gente já sabe como é que funciona isso. A gente tem empresas lá do centro, né, do mundo, vamos dizer, da metrópole do mundo, que são donas de toda a tecnologia. A gente tem empresas que às vezes até pagam um ótimo salário para você, programador, em dólar, para você desenvolver coisas que eles vão vender por 10 vezes mais. Inclusive o seu salário em dólar, ele é muito menos do que eles pagariam por um programador lá do lado. A gente tem empresas que são as mais ricas do mundo, que têm maior valoração em ações, que têm os grandes investidores, e elas estão todas nesses outros países lá. E daí o nosso país, a gente não consegue nem fazer, que nem o Jadson disse, o semáforo funcionar. E daí ainda conseguem nos convencer que assim, não, mas se a gente prover data center barato para eles, num lugar onde alaga, mas tudo bem, porque não vai alagar o data center, vai só alagar a casa das pessoas que moram em volta do data center. Isso é desenvolvimento. Não construir um semáforo, não alimentar as pessoas, não dar casa para todo mundo, isso não é desenvolvimento, não. Isso não é PIB. O que é PIB é continuar fazendo exatamente o que deixa 20 países do mundo ricos e todos os outros 200 que sobram pobres. Isso é desenvolvimento, isso é inovação. Coringuei um pouquinho aqui, mas eu acho que é válido, pô. É isso que eu digo sobre essa notícia. Continue aí, Jadson. Obrigado por fazer levantar para eu cortar aqui. Alguns anos atrás, o vocalista do Talking Heads, me falhou agora o nome dele. O vocalista David do Talking Heads Byrne. de produção é o... Esqueci. Puta merda. Enfim. Cara super conhecido também, um cara super ativista em algumas causas. E ele veio para Porto Alegre. E aí teve várias matérias na Zero Hora e tal, dele andando de bicicleta na orla e tudo. Zero Hora é o nosso jornal mais famoso aqui. Tudo mais. E aí ele deu uma entrevista que é muito boa essa entrevista, inclusive eu recomendo. David Byrne. Esse aí, David Byrne. Ele deu uma entrevista muito legal e ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. E sempre que eu penso em Porto Alegre, eu penso nessa frase dele, que ele é a primeira vez que ele tinha vindo e ele fala: Porto Alegre é uma cidade linda, que parece ser uma cidade que está em eterna construção.
Porque todos os lugares que ele passou, tinha alguma coisa sendo construída. E é assim, tu passa ali, sei lá, agora aqui na Avenida Ipiranga, uma das maiores avenidas aqui da cidade, é meio que um caos, assim, sabe? Umas coisas básicas, aí uma ciclovia que tá derrubada, daí pega um pedaço da pista e não sei o quê, e aí é um matagal, enfim. E não é, e assim, eu acho que a maioria dos brasileiros tem essa sensação, me digam aí, vocês, né, que são de outros estados. Mas não é, enfim, eu meio que concordo com essa sensação, mas não é porque nós estamos sempre construindo e reformando a cidade, ela tá sempre melhor. É sempre uma gambiarrinha pro negócio continuar andando por mais alguns anos, né? E daí por isso que essas enchentes, eu acho, foram tão sérias, porque daí as gambiarrinhas cobraram o seu preço, sabe? Eu tenho que repetir aqui várias vezes. O centro histórico todo de Porto Alegre foi alagado, inclusive eu tava passando por lá ontem e tava vendo as marcas de que a água deixou nos prédios. Mais pra perto da orla, era tipo 2 metros, acho. Não sei quanto é que foi, depois vocês me corrijam como é que foi isso. E isso só aconteceu porque não foi feito a manutenção normal do sistema de diques, de portas para contenção lá. Não foi feita essa manutenção normal. Então o centro histórico inteiro da cidade acabou sendo alagado por causa disso. Qualquer tipo de situação anômala, diferente que aconteça aqui na cidade, a gente tá totalmente fudido, sabe? Eu acho que é essa sensação mais ou menos que ele tá tentando descrever aí. Enfim. Então eu acho que a gente tem esses dois lados, assim. Então eu acho que essa matéria agrada quem mora nos bairros nobres aqui de Porto Alegre, Moinhos de Vento, quem trabalha aí nas grandes empresas, nas universidades de inovação e tudo mais. Só que é uma falácia, tem que olhar para a cidade como um todo. Então não nos adianta, né, como estado ou como cidade olhar para isso aqui, nossa, vamos ser o polo de IA. Sim, mas aí olha para o lado, aí é uma chuva que enche o bairro d'água, os bairros aqui. Então é meio, sei lá. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. A gente fica meio, sei lá, exatamente. Eu fiquei brabo, eles ficaram desmotivados, tá ligado? Mas obrigado pelo react do pessoal aqui. Eu vou dar uma réplica, uma tréplica aqui do negócio, que eu gostei desse comentário que eu tinha visto aqui, ó. Vamos ler aqui também. Entendo a preocupação de vocês, um data center precisa estar em um local seguro, longe de desastres naturais, mas o terreno em que o data center será construído não foi inundado e ficou a alguns quilômetros de distância da água, e um dos principais motivos para a construção desse local é pela disponibilidade de energia com uma subestação ao lado do terreno, pois um data center desse tamanho demanda muita energia e deverá ter um consumo equivalente ao estado inteiro do Rio de Janeiro. Oh, top! O projeto tem investimento inicial de 3 bilhões e com possível ampliação que poderá chegar a 500 bilhões em investimentos, o que vai gerar milhares de empregos e demanda de componentes eletrônicos que serão todos fabricados na região. Gostaria da fonte disso, porque tipo, eu adoraria isso. Eu acho que isso aqui ia ser muito maneiro ter mesmo, mas eu não sei se a gente tem o polo para fabricar todas essas coisas aqui, mas eu achei bem interessante isso aqui, ó. Isso será excelente para o nosso estado, trazendo ainda mais desenvolvimento e empregos. Assim, tipo, que nem eu disse, essa visão não muito cínica, mas eu já dei o contra-argumento inteiro aqui, então eu gostaria de chamar a atenção aqui. Eu gosto de dar voz a pelo menos 2 pontos de vista e tal, já que nós dois eu, né, e os Brasil JSers, a gente tava meio cínico com relação a isso. Mas enfim, é isso aí. Eu acho que acabei transformando um vídeo que era só eu falando a mesma coisa e coringando num react legal. Quem não conhece o pessoal do Brasil JS, sigam eles, porque eles têm feito um trabalho muito parecido com o do canal Teclas, que é um resumo das notícias da semana. Geralmente eles selecionam notícias diferentes das que a gente fala aqui, então eles acabam complementando, tá ligado? E eles fazem a live, eu acho, ao meio-dia de quinta-feira. Se tiver errado, eles me corrijam nos comentários aí. Mas é isso aí, pessoal. E um dia, eventualmente, eu apareço lá pra dar um oi pra eles, né? Já que são aqui também de Porto Alegre.